Fala, meus amigos cosmonautas. Estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal Cosmos Cultura Nerd. É o seguinte, meus amigos. Esse vai ser o 24º vídeo desde a criação do canal. Estamos próximos de 26 vídeos, seja, faltam, fora esse, mais 2. Ou seja, 6 meses de canal. Então, aqui para fazer uma espécie de comemoração, esse e o próximo vídeo serão especiais. Como assim? Você deve estar se perguntando. Bom, é o seguinte, meus amigos. Esse vídeo de hoje, como eu falei no meu primeiro vídeo, falei que sempre ia abordar aspectos até mesmo psicológicos das obras. Eu não entendo nada de psicologia. Eu sou químico, professor de química. Então, o que eu fiz? Trouxe um psicólogo para analisar um anime, um movie, na realidade, que é um thriller psicológico. Perfect Blue. Esse movie, esse anime, é de 97. Ele trata da história da Mima, que é uma idol, uma cantora, que deixa de ser idol e se torna atriz. E acontece um monte de percalços aí. É um thriller psicológico, com muitas nuances psicológicas, muitas coisas para realmente entender da coisa para analisar. Como eu disse, eu não entendo nada. Então eu trouxe um profissional para fazer uma análise para vocês. E no próximo vídeo da semana que vem, também teremos uma coisa parecida. Então, sem mais, meus amigos, vejam a entrevista. Bom, Takeshi, obrigado por ter aceitado participar aqui do canal Cosmos Cultura Nerd. A gente vai fazer aquela avaliação, digamos assim, do Perfect Blue. Mas antes, se apresente, diga para o povo quem é você. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aos inscritos do Cosmo Futura Nerd. Agradeço a honra de estar aqui dividindo o espaço com o Kleber. Meu nome é Paulo, eu sou psicólogo e neuropsicólogo e a convite deles a gente vai fazer uma análise de um filme anime, né, sugerido pelo próprio Kleber. É Certo? o Perfect Blue. Perfect Blue. Perfect Blue de 1997. Eu assisti ele a primeira vez Uhum. em 2000, quando eu fui no meu primeiro Anime Con, lá no pé da Gazeta. Uhum. Então, faz tempo isso. Cara, não, eu nunca tinha assistido. Na verdade, soube do filme através da sua indicação, cara. E assistindo ele, é que eu vivi um tempo no Japão de 2008 a 2009. Aí Qual ano lá? deu uma nostalgia ali do ambiente japonês, né? Aham. E ali é meio que retratado numa cidade grande, acho que é Tóquio, né? Eu Ah, acredito que sim, não é falando, mas tudo indica que é. e ali, quando a gente imagina Tóquio, a gente fica com aquela, com a imagem do cruzamento de Shibuya, que é famoso, os prédios de Ginza, que tem todos aqueles neons e tal. Mas lá ele mostra aquela parte de alojamento, de casa, que é comum em várias cidades japonesas. Então deu bastante saudade do próprio Japão vendo aquele filme, né? Eu achei bem legal também esse cuidado que os animadores, né, o roteirista teve em, em criar aquele ambiente todo, tá? É o movie, vamos chamar assim. Ele, a ambientação dele é uma espécie de uma Tóquio real. Uhum, isso mesmo. Não é nada de onírico, tal, muito fantasioso, sabe? Faz nada disso, não. É a Tóquio de hoje, do mundo de hoje.
Sim. E aí já entro como é que eu posso dizer? Numa impressão que tive do filme de uma maneira geral. Esse cuidado com a ambientação, né? Esse cuidado que eles tiveram em retratar a cidade de uma maneira relativamente fidedigna, deixa o filme ainda um pouco mais, talvez, perturbador, né? Que você vê que eles não criaram uma cidade fictícia, uma história fictícia, e aí você sabe que está relativamente distante. Mas, rapaz, na hora que você passa no lugar onde você passou e acompanha uma história ali, óbvio, né, que é uma ficção, ah, com uma série de acontecimentos ali que talvez a gente vá falar aqui, para não dar tanto spoiler também, ah, você vê que o negócio mexe mais, né? A música que eles usaram lá para dar para gerar o clima e tal, mexe bastante. Eu assisti com a minha esposa e ela também ficou, ela gosta desse gênero mais de terror e tal. Ela também ficou bastante mexida, falou, caramba, né? É meio perturbador, né? Esse filme. Só que eu não falei dessa parte, pô, e é o Japão, né? Assim, é o Japão real no sentido de ruas, Não assim. é fictício, não é nada disso. Não, assim, é bem parecido, né? É Se bem pé no chão. bem pé no chão nesse aspecto que tem alguns tem algumas situações, por exemplo, Velozes e Furiosos lá que se passou lá. Aquele cruzamento onde o rapaz passa fazendo drift, o cruzamento existe, mas você não vê cara fazendo drift naquele cruzamento, Não. né? Então ali se já separa. Mas esse filme, o Perfect Blue, não. Ele são coisas ali que podem acontecer do jeito que eles retrataram. A perseguição nos becos lá de Tóquio pode acontecer. Então por isso que é meio perturbador, tá? Nesse sentido. E o que me chamou também, outra coisa que chamou a atenção, foi o nome da banda, das meninas lá, Charm. Chame. Se eu não me engano, elas existem de verdade, cara. Só que elas foram criadas depois do filme. O filme é de 97, eu acho que é depois. Que é a música lá que abre o filme todo, ela me é familiar. Eu já ouvi em algum momento ali, né? Consumia muita música japonesa quando vivia lá. Então, Aham. até que eu falei pra minha esposa, falei assim, pô, essa música é familiar, eu já ouvi. E aí eu fui atrás e descobri lá que realmente tem uma banda, né, de verdade mesmo, assim, que ah, surgiu depois, né? E eles têm umas coisas dessas de criar bandas. Tem. eh, Posso de Oi? Gazé Idols. Também, e tem uma banda que ela é meio pop, meio rock, que ninguém sabe quem são, até hoje. Tipo, tipo Offspring durante muito tempo, né? Ninguém sabia direito como é que eles eram. Mas lá no Japão eles ficaram famosos. Diz a lenda que são dentistas. Eles, na vida real, são dentistas, Aham. mas eles têm essa banda, chama Green, escreve com 4 E's. Tanto que o logo deles é um sorriso verde, né? E é bem bacana. Só que ninguém sabe o rosto deles. Eu nunca vi o rosto deles. Da banda, assim, nunca vi. Aham. E o show é assim. É, é com uma cortina e eles na sombra.
Um show ao vivo que eu vi, né? Então, tem essas questões lá, assim, bem interessantes. Tipo Gorilas, né? Que também é uma Tem Gorilas. animação, né? Na outra época, mais um pouco mais antigo, o Daft Punk. Também. Exatamente. Né? Mas de uma maneira geral, assim, eu fico imaginando para quem que foi esse filme foi lançado. Acho que quando os roteiristas, os produtores fizeram esse filme, eles estavam pensando no povo japonês, né? Tanto que eles não tiveram Ah, nem sim. preocupação de fazer dublagem, coisa desse tipo. E aí queriam trazer um negócio mais perto da realidade. E bem no boom da internet, assim, vamos dizer assim, 97, Tava 98. começando na internet. E o Sim, interessante que o movie, o anime, mostra isso. sim, sim. E ali tem a questão do stalker, né? É, Do perseguidor e tal. E, e aí dá uma sensação de antigo mais atual. E tem, né? tem. Tem essas coisas. Mas enfim, eu não me lembro, né, de nenhum caso parecido real de fã perseguindo desse jeito artistas e tal, mas eu sei que existe, Existe. né? Existe. Lá existe sim. Eu não sei se está nenhuma de cabeça, mas sei que existe artistas, cantores, que foram vítimas de supostos fãs. O John Lennon, né? John Lennon. John Lennon foi um. Ah, tá. E falando naquele Stalker, aquele fã, entre aspas, ele era um psicopata? Não. Aquele o cara desfigurado que você diz, né? Se Isso. refere. Não, não é porque ele sente, ele tem sentimento. Ele, se mistura lá com um amor obsessivo, né? Só que ali no filme não deixa. Se você for ver a fisionomia dele, ele é bem desfigurado mesmo, Sim. mas a característica do olho dele bem separado, nariz saltante, assim e tal, lembra um pouco a menina lá que é a empresária. É, a gente da. O olho também. Então, eu não sei se lá eles são parentes também, né? Não sei. Não é mencionado nada. Não, não é mensurado nada, não é mencionado nada, mas são os dois mais diferentes de traços, de desenhos no desenho como um todo. Então, eu não sei se eles têm algum parentesco, mas o rapaz mesmo não. Na verdade, ele tem uma idolatria. Tanto que quando ela deixa o grupo, ele fica revoltado com ela. Né? Ele tenta se passar por ela. Aquele blog, site que ele cria, que eu também não sei se é por influência da empresária. É, a- ele escreve como se fosse ela, né? Ou Sim. ela escreve como se fosse ela também, que também não deixa muito entender. Por que eu tô te falando isso? Que no filme todo, quem se mostrou perita em como acessar, o que fazer e tal, foi a mulher. Sim. Foi a mulher lá que ensinava puxa, Lima. Mima, a mexer no computador, né? Aqui é o navegador, você digita o endereço assim, né? Você procura assado. E aí quando ela fala, tem esse quarto da Mima. Aí ela fala, não se preocupa, não deve ser nada. Né, ela já quis jogar um pano quente ali, né?
para disfarçar o site. Então, fica essa dúvida se os dois são a mesma pessoa ou se são parentes, né? Ou um influencia o outro ali. Não ficou muito claro no filme. Mas em relação se é psicopata ou não é. Ele é obsessivo. Ele é bem, né, obcecado mesmo pela Mima, né? Ele quer porque quer, é um desejo doentio, né? Não é um fã. Tanto que, bem no começo do filme, quando tem aquela briga entre um grupo aleatório lá, ele vai lá e literalmente dá a cara a tapa. Não, então é engraçado também é o seguinte, não sei se você vai lembrar dessa cena, mas logo no começo do filme, quando ela tá cantando a última canção, ele tá olhando para ela da plateia e tá com uma posição com a mão, como se ela estivesse dançando na mão dele. Exato, exato. Aí é aquela coisa de tê-la em mãos, de adorar, porque a posição da mão tá acima do olho dele, né? É. Então, japonês, principalmente, quando vai tratar de algo importante, ele sempre tenta colocar na altura dos olhos ou para cima. Nunca abaixo do nariz. Tem uma arte tradicional lá, que é a cerimônia do chá. E eles têm níveis, né, de realização da cerimônia do chá. Quanto mais puro, mais longe da sua respiração fica. E aí eles chegam ao cuidado extremo de colocar máscara para transportar essa tigela de chá. Sabe? Então tem essa questão. Então lá dá para ver que ele a vê como uma certa divindade quase, né? Porque tá acima do olho dele, ele tá de joelhos, né? Tá numa posição não de submissão, mas relativamente abaixo. É coincidência para ficar lá. Não é. É um jeito que eles retrataram a importância que o personagem, que eu não sei nem o nome dele lá, nem é mencionado, Não. dá a Mima, né? Outra coisa lá também que faz pensar que os dois ali eram aliados, parentes. Na hora que ela tá gravando a série, a novela lá, que ela é atriz, ela sempre o vê lá. Sim. Então, não fica claro se era uma alucinação, uma ilusão, uma alucinação, ou se de fato ele estava lá. Se ele estivesse lá, foi facilitado de alguma maneira. Né? E ele sabia da agenda dela, sabia. Então tem umas coisas lá bem interessantes nesses aspectos, assim. O que tudo leva a crer que foi a empresária dela, Uhum. aquela agente que Foi. estava manipulando ele também. Sim, sim, que ela é bem. é, Ela era a pessoa que você menos suspeitava ali, né? Sim. Foi um spoiler aí, mas ela é a pessoa que você menos suspeita ali na trama toda. Mas aí depois começa a fazer muito sentido. Sim. Né? Agora é o seguinte, lá pela quase meia hora do filme, Certo? a Mima tem aparece mesmo uns questionamentos, que ela fica meio em dúvida se ela fez ou não a coisa certa, deixar o Chan e tal. É isso mesmo?
Sim, porque aí talvez seja alguma coisa natural do ser humano como um todo, de ficar se questionando se tomou a decisão certa, né? Que está encontrando dificuldade, que eu não sei se ela teve dificuldade semelhante quando começou a cantar na banda. Eu não sei se foi na mesma hora ali também que é mostrado que quando era em trio a banda não estava vendendo tanto. Quando virou dupla, começou a vender mais. Sim. Aí ela se vê, tipo, caramba, tô tendo dificuldade como atriz, mas também, será que eu era uma boa cantora? Será que eu estava fazendo certo? Né? E aí ela se sujeitar em algumas cenas, alguns trabalhos mais sensacionalista, mais Diria expor. polêmicos. Hã? Diria polêmicos. Também, né? Aí deixa ela mais em dúvida, talvez. Tanto que é, lá para todo mundo, parece que ela aceita de boa. Sim. É, a empresária foi a que teve a reação que talvez a Mima deveria ter. Não teve. Então, por isso que talvez lá pelas tantas lá, a própria empresária fala que ela é a Mima, não a Mima. E aí, no decorrer do filme lá, a Mima se abre falando que não queria fazer, mas fez para não desapontar. Né? Fez para não desapontar. Mesmo que isso significasse ela se machucar de alguma maneira. Isso também é uma coisa bem japonesa de ser, né? Sim. Colocar o outro, o coletivo, acima do indivíduo. Sim. Sim, não é que tem que entender que é assim. Não, não é que tem que entender que é assim. Tem muito disso, principalmente nessas relações hierárquicas. Lá é bastante respeitado. Então, por exemplo, se eu vou lidar com alguém que tem um ano a mais que eu, um ano de idade a mais que eu, já mudo a forma de me referir a ele, a forma. Se eu não tiver intimidade com essa pessoa, tá? Pronomes, tratamentos, essas coisas já dá uma alteração, né? Aí depois você vai pegando mais intimidade, mais conviver mais perto, aí vai ficando um pouco mais coloquial, mas essa formalidade existe. E em se tratando de trabalho, os chefes estão mandando. Aí não tem muito para eles falarem não. Hoje eu não sei, tá? Hoje eu não sei. Mas a princípio não mudou tanto, assim. Mas é uma pessoa. Se um chefe fala, tem que fazer. Vamos beber. Você não pode recusar um chefe te chamar para beber. Você vai. E aí é provavelmente você que vai ter que organizar, você que vai ter que procurar só pro cara ir lá e beber. E se ele te oferece, você pode estar torto. Se ele te oferece bebida, você vai ter que aceitar. É umas coisas meio diferentes. Chega até às vezes a ser um pouco bizarro, mas isso existe sim. Eu lembro quando eu fiz cultura japonesa na USP, eu lembro de o professor ter comentado um pouco dessas coisas. Que ele era japonês mesmo. Uhum. Aí é, quando se trata de estrangeiro, eu acho que eles pegam alguns, né? Pegam mais leve. Então, se, por exemplo, você é chamado pelo seu chefe lá para tomar uma e você não tá bem para tomar, ele vai talvez aceitar numa boa. Agora com o japonês não vai ter dessa, entendeu? Não vai ter dessa. E aí eles também quando vêm para cá estranham muita coisa. Ah, sim.
admira muita coisa, óbvio, mas talvez o seu professor lá deve ter estranhado muita coisa. Ué, mas por que que eu não tô sentindo aquele respeito pelos meus alunos? Não, não é. É que a gente tem um comportamento com professores, e principalmente em universidade, bem diferente do que lá no Japão, cara. Então, a estrangeira tá sendo ele, né? Então, ele também tem que entender um pouco. Mas ele já está acostumado, ele falava português e tal. Já estava aqui, ele era professor pesquisador, ele pesquisou algumas coisas aqui no Brasil e tal. E estava dando aula, isso há 20 anos atrás, Uhum. de cultura japonesa. Bacana, bacana. Eu não sabia que você fez cultura japonesa. Olha, eu em 2003, no primeiro semestre, eu fiz leitura crítica de história em quadrinhos. No segundo semestre, também 2003, eu fiz editoração de história em quadrinhos. Da O meu hora, cara. professor, Uhum. Roberto Trigueiro, você procurar depois aqui no canal, tem uma entrevista dele que eu fiz junto com o Bima, Aham. o Valdomiro Vergueiro. Depois deu uma procurada, faz umas 3, 4 semanas, um mês aproximadamente, que a gente fez uma entrevista com ele, com esse meu ex-professor, Que da que é hora. PhD em biblioteconomia, mas deu e dá aula de quadrinhos lá na época da USP. Que da hora. Aí no ano seguinte, 2004, eu fiz cultura japonesa 1 e no segundo semestre cultura japonesa 2. Que bacana, meu. Tudo é um 20, né, cara? Eu fui lá, cara, passei o olho de peroba, mas vamos Mas lá. talvez seja assim o jeito que a gente aprende, né? Não estava interessado em certificado, de nada. Eu queria aprender. Então, me deixando assim tua aula, tá beleza. Uhum, uhum. Bacana, bacana. Aí me deixaram e tal, e aí eu gostei pra caramba. Em cultura japonesa, a aula em si, o conteúdo, era a formação histórico da sociedade japonesa. Uhum. Ele pegou lá desde o período de Yamato, lá no final da pré-história tal, até o dias de hoje contemporâneo. Nossa senhora, então pegou milênios aí. Pegou milênios. Pegou milênios. Quase o Kojiki e o Nihon Shoki inteiro, pô. Sim, era uma coisa resumida, né? Não era muito profundo. Apenas para se ter uma noção geral. Mas não deixa de ser interessante. Caramba! Não, aí é bastante coisa, né? Pegou a parte do Kamiô, né? Da era das divindades, era dos deuses, ah, e vem embora. Bastante coisa, hein? Sim. Para um ano é bastante coisa. Bastante coisa. Mas era legal. O que não era legal era você ter que levantar às 5 da matina, que eu estou em Santo André. Você tem que levantar às 5 da matina para estar às 8 na Fefeleche. Meu Deus. Não, aí é. Não, aí por isso que é mais legal ainda, né? Que você se dedicou pra caramba pra aprender, pra é, ficar mais íntimo da cultura mesmo. Isso é admirável. É aquela coisa, quando a gente gosta de uma coisa, a gente vai atrás. Uhum, uhum. E acho que você sabe que eu sou formado em Química, né? Não, não sabia não. Que da hora. Eu sou formado em Química. Minha graduação é em licenciatura plena em Química, aqui na Fundação Santo André. Bacana, cara. Eu sou da área de exatas. Aham. E também tenho uns 4 cursos
do IAG USP de astronomia. Que bacana. E tenho mais um de geofísica. Bacana também. Bem, bem ampla a sua formação, então. É, Bem ampla. tanto é que agora, desde o começo não, desde o meados do mês passado, desde meados de maio, eu voltei a lecionar para uma escola brasileira que Uhum, fica em Yamanashi, uhum. no Japão. Estou lecionando matemática para eles. Que da hora. E já É, são quase 10 anos que eu faço isso. Eu dou aula online para filhos de brasileiros no Japão. entendi, entendi. Aí você tem que também ter uma disponibilidade horária por causa do fuso horário também, né? Sim, mas é sossegado. Por causa que quando aqui é, tipo, eu entro 7h30. Uhum, 7h30 da noite aqui, 7h30 da manhã lá. Então, uhum, é um horário legal. uhum. Não, aí tudo bem. Não é. Daria É pra. tranquilo. É. Bacana, cara. Bacana. Então, com toda essa aí, dá uma formação para a gente, dá um background, para mim, eu consigo ter uma visão meio diferencial da obra japonesa. Sim. Você já foi pra lá, cara? Não, nunca saí do Brasil. Então vai, meu. Eu sei que é caro e é também. A questão nem é o valor, é a viagem mesmo, cara. 30 horas pra chegar num país, dá quase 2 dias. É puxado, mas. Quer ver um outro desenho, anime que chama bastante atenção por conta desses detalhes? É aquele Tonari no Totoro, meu vizinho Totoro. Que Ah, ele é passado no inverno. verão, né? No verão japonês. E você vê que o filme inteiro tem aquele ruído de cigarra. O Japão quase todo é tomado por aquele ruído. Ah, cara, você vai fazer uma externa, é impossível, porque vai sair a cigarra, né? Então é o Japão inteiro. E a cor que eles usaram, a forma como que eles usaram as cores, um verde que brilha, que reflete luz e tal, é bem aquilo. Então, quem viveu, né? Quem foi pro verão de lá naquela época que é passado o filme, chuvas e tal, sente até o mormaço das monções só de ver, dá gatilho só de ver aquele filme. O cheiro, tal, eles têm esse meio que uma magia para despertar isso na gente, né? Por isso que esses detalhes assim são interessantes, né? Se a gente não fica só atento à narrativa toda, mas como a história é contada, né? Igual esse filme aí, como é que a história foi contada. E aí eu acho que é uma das coisas que deixa perturbador e faz você querer ver, né? Mesmo você sabe que aquilo lá tá te gerando um desconforto, mas você quer continuar porque você quer entender como é que aquilo lá tudo vai ser amarrado, como é que tudo aquilo lá vai ser fechado e você fica insistindo, Sim. né? Você fica lá insistindo. Até comentei com você nos bastidores lá que uma das coisas que também gostei do filme é que teve um final, não fica aquela coisa aberta. Sim. Como é muito comum em filme americano. Nossa senhora, desisti de assistir certos filmes que fica essa coisa meio aleatória jogada. E conclui aí, cara. Eu já tive o trabalho de gravar, já tive o trabalho de editar, você conclui aí. Pô, não é assim, né? E lá não teve Você pode até não um- gostar do final, mas te dá um final. te dá, você, não, para não deixar dúvida, né? É.
Pra não E essa deixar. questão é o seguinte: o filme, eu acho, diria o seguinte, que ele vai preparando você durante a primeira meia hora. Vai te preparando para os acontecimentos. Aí, a partir da segunda meia hora para frente, ele começa a te tacar uma atrás da outra. E chega um momento que você não sabe mais o que é real, o que é psicológico, o que é imaginado. É que aí mostra um pouco do processo de adoecimento da Mima. Né? Então, você falou, ela estava em dúvida se fez a coisa certa em deixar o grupo pop e tal. Não dá para falar sim ou não, mas que ela adoeceu nesse processo, sim, porque ela começa a se ver, né? Ela voando, usando aquele vestido de idol, trocando ideia com ela mesma, né? Ah, ah, que aí já entra num processo quase de surto mesmo, né? Que você rompe com a realidade. Tipo, é ruim, né? É ruim. Só que, de uma maneira geral, o surto, que é essa cisão com a realidade, é meio que um mecanismo de defesa da sua psique. O sofrimento está tão grande que ele faz você se romper com a realidade. Né? E aí ela tem tanto alucinação quanto delírio, ilusão, né? São sintomas, né, psicológicos, psiquiátricos que ela apresenta durante o filme todo, relativamente bem retratado lá no filme. Ah, então, você já tinha feito essa pergunta e eu estou tentando te responder, né? Então, é um sintoma. Né? O que ela teve era um sintoma da doença dela. Agora, se você perguntar que doença que ela teve, aí já não sei. Pode ser várias, né? Seja um episódio depressivo mais severo, mais grave, com manifestação de sintomas depressivos, até algo mais sério, não que não seja sério, mas algo relacionado com a personalidade dela mesmo. Será que isso aí poderia ser, por assim dizer, ela não saber quem ela é? Tipo uma crise de identidade, É, isso. uma dissociação, às vezes sim, porque é que não fica claro lá para mim a idade dela lá. Mas deve ser na Também casa não é dos falado. 20, né? Deve Eu ser, acho que entre 18 e 22, esses 5 e anos aí, viu, eu diria. E aí é um processo que a gente também está construindo muita coisa da nossa, assim, não é construindo, mas formando muita coisa da nossa personalidade. Então, é um período que realmente está se concluindo isso, né, todas as vivências que ela teve da infância, adolescência, e, e ela, óbvio, ela tem clareza do que gosta, do que não gosta, do que pode, o que machuca, etc, etc, etc. Mas ela se vê numa situação de, opa, agora eu tô no mundo adulto aqui. Alguém tá mandando eu fazer. Isso lá, né? Pra cultura Sim, deles. sim. Então tem que fazer. Mas aí eu tô fazendo alguma coisa que não sou eu. E aí começam os conflitos internos ali que, se não é bem cuidado, acaba adoecendo mesmo. Então, por isso que, por exemplo, quando ela está andando de carro no túnel, ela vê outro carro passar e ela se vê na forma do Chan, naquele veículo e sai atrás do Uhum. carro no meio do túnel. Isso, é tipo isso, né? Que ali ela já tá num processo bem adoecido já, né? Já tá num processo bem adoecido. E aí começa a deixá-la mais confusa quando começa a sucessão de crimes envolvendo o roteirista, envolvendo não sei, acho que é empresário, Empresário. envolvendo outras figuras que tiveram certa influência
do ponto que a carreira dela está agora. E aí ela fica com tanta dúvida que ela começa a achar que é ela mesma que está fazendo aquilo. Que ela tem os apagões dela ali, não fica claro se desmaia ou não, ou se ela está sonhando alguma coisa que está acontecendo, mas teve uma cena lá que ela encontra no armário dela o picador de gelo, a roupa suja de sangue, e ela fala, Sim. putz, fui eu, né? Fui eu que fiz e tal. E aí depois eles não dão continuidade, né, nessa narrativa, assim, fica aí é sacanagem deles, você conclui agora, né? Já tive o trabalho de pôr aqui o picador de gelo, colocar a roupa com sangue, e agora você aguenta mais um pouco, tira a sua própria conclusão e vamos ver se Ah, foi mas ela mesma ou não. eu acho legal nessa parte aí é que depois disso eu lembrei da 24 de uma cena do filme que ela está gravando, onde a atriz que faz o papel de uma psiquiatra fala que aquilo é um sintoma de múltiplas personalidades, de dissociação e tal, como se estivesse respondendo para a gente o que ela tinha feito. Sim, Foi ela mesma. sim, Essa sim. jogada da ficção para explicar o, entre aspas, o real, a história, é muito legal. Uhum, uhum, uhum. Exatamente, exatamente. E a própria série que ela está gravando é uma série de psicopata, de crime. É, de um querendo invadir o outro, né? Tanto que ela tem uma. Por que que ele tá matando mulheres, assim? Aí o cara pergunta pra personagem lá, pra atriz que é a psiquiatra, porque ele quer ser ela, né? Foi isso que ela fala, né? Ah, então aí você já entende que tem alguém querendo ser a Mima ali. Ou a Sim, Mima querendo ser alguém. Você porque tem dessas jogadas mesmo. tem A bastante. ficção com a realidade da Mima e fica nessa que às vezes fica até um pouco confuso, que você tem que parar, opa, peraí, deixa eu entender que pé que tá, aí você, né, consegue criar uma coerência dentro da sua cabeça. Eu já assisti várias vezes esse anime. E cada vez que eu assisto, você pega consegue pescar uma coisa diferente. Uhum, uhum, exatamente. Quando eu assisti ele no AnimeCon de 2000, isso há 23 anos atrás, lá na Gazeta, cara, eu fiquei tão boquiaberto o filme. Uma que a animação dele é muito bonita. Sim. A técnica dele está de primeiríssima qualidade. E o enredo psicológico denso, pesado, bem pesado, eu diria, Uhum. não é anime para qualquer um, não. Não, tem que ter, isso é verdade, assim, tem que ter, sei lá, estômago mesmo pra ver tipo, encarar mesmo, né? Não é, é entretenimento, mas é um pouco pesado mesmo, né? Por isso que eu te falei, é perturbador, perturbador. Se alguém vai esperando um Dragon Ball, um Cavaleiro Zodíaco da vida, é outra realidade. É outra realidade, né? Foge daquela coisa assim, que também é uma narrativa que eles gostam, assim, de tipo da luta do bem contra o mal, Sim, sim. envolve demônios, envolve monstros, essas coisas todas, mesmo com bastante sangue e tal. É, é diferente, né? O negócio lá tá dentro da gente mesmo. É isso que deixa, né, É.
a luta é interna ali. Então, por isso que acho que deixa mais perturbador. Não é uma coisa visível ali, você tem que enfrentar. E a grande questão, que não só no Perpétuo Blue aqui, mas em vários filmes e tal, a gente vê esse negócio de múltiplas personalidades. Eu já vi algumas entrevistas, tal, gente que defende, tem gente que não defende, afinal. É real ou não essa história de múltiplas personalidades? Cara, eu acredito que sim, tem um filme que é baseado em fatos. Esqueci o nome dele, que se passa num motel ali, que junta um monte de gente e de repente vai morrendo um monte de gente. Ah, e aí uma das personalidades é manifestada como um policial. Deixa eu ver se encontro o nome aqui dando no Google. Mas pode ser, apesar de ser muito raro, né? Foi o que eu Mas imaginei. aí, no caso ali, no Perfect Blue, eu não consegui ver se era múltipla personalidade. Por exemplo, na situação lá da empresária com a Mima. O que acontece lá é uma confusão gigante dentro da cabeça da, da empresária lá, que ela quer ser a. Então ela tem o princípio básico assim da multipersonalidade é que você não sabe que tem outra. E lá Lá está claro que ela sabe. Tanto né, que ela que quer acabar. exato. Então por isso que eu não falo assim que seria um caso de múltipla personalidade, mas sim de uma mulher obcecada, frustrada por não ter conseguido, não sei, né, que não deixa também, não Não, fala. é falado que ela foi uma ídolo anos atrás. Então eu perdi essa aí. Aí, Você fala logo no começo do anime. Quando ela está ah, trocando uma ideia com o empresário, olha, isso não é como no seu tempo. Me desculpe por ter envelhecido, ela fala. então, aí Ela era ela, uma ídolo então ela também. quer resgatar essa Exato. é, período áureo da vida dela e tal, sei É. lá, enfim. É, Ou pelo menos o que ela imagina pelo período áureo. sim, 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 sim. Então tem muito disso, dela querer ser a Mima. O que eu cheguei no anime foi o seguinte. Ela, a empresária, como era foi uma ídolo, agora é uma empresária mais velha cuidando das mais novas. Tipo Uhum. aquela cultura do veterano cuidando do Tem calor. pai e tal. Sem Aham, pai e tal. aham. Só que num nível mais profissional, mais duro, né? Bom, a Mima deixa de ser cantora, o que irrita ela achava que a Mima devia continuar como cantora, isso fica bem claro no anime o tempo todo, Uhum. e com isso, por que isso? Porque ela se via na Mima. Eu pego a Mima como se fosse ela. Ela se espelhava nela. Foi o que Sim. eu consegui pegar. É porque então, aí que tá, né? A Mima conseguiu dar um passo, Sim, né? Sair da música, entrar para pra, atuação. carre... pra atuação. E eu não sei se a menina teve essa oportunidade e não fez por falta de, sei lá, de qualquer coisa, ou se não fez, enfim. Ah, fica essa dúvida também, mas que ela não que ela é, tenta talvez reparar os erros dela ou reviver o que ela viveu de bom na época que ela era uma idol, na Mima isso fica claro, né? Você contando agora
Aí fica bem claro. É por isso que ela solta. Quando a Mima deixa de ser cantora, vai ser atriz. E naquela hora da cena do ataque sexual, aquilo lá já foi o cúmulo, porque ela vai perdendo a pureza dela. Uhum. E uma idol, pelo que eu pesquisei pro povo japonês, tem que ser uma coisa pura. Eles têm essa cultura mesmo, assim, de fica num patamar diferente. Então, quando tem escândalo envolvendo essas figuras mais aclamadas, mais famosas, assim, é meio chocante. Tinha muito disso com lutador de sumô, por exemplo, antes. Que, ah, de acordo lá com a cultura, é uma arte meio que religiosa até. Tanto que o ringue é feito com terra pura, você joga sal para purificar o lugar lá. É uma enrolação. Eu falo enrolação de leigo, né? Que já tentei entender aquilo lá. Quem gosta muito é meu pai. Já tentei entender aquela luta lá de tudo que é jeito. Mas eu sei lá que tem, por exemplo, a questão de jogar sal ali é para purificar, tal. As vestimentas que os juízes usam são religiosas também, né? Meio shintoísta. E aí então gera essa conotação, né? Por ser alguma coisa meio religiosa, os lutadores, os praticantes também são mais puros e tal. E aí, quando tinha escândalo, virava o assunto do momento, sabe? Eu lembro de um bem específico. Não faz muito tempo, não. Um, um lutador foi pego no doping lá por usar cigarro de maconha. Foi banido, cara. Foi banido. Foi o escândalo. Gerou, assim, um desconforto gigantesco. E é uma diferença cultural. Não estou fazendo apologia a nada, mas Não, você vê uma diferença ali nesse sentido. Então, a, a Mima se sujeitar a fazer a cena que ela meio que foi obrigada a fazer. Eu tô falando obrigada, não. Ninguém colocou uma arma na cabeça dela, então ela não foi obrigada, não. Pra cultura foi. aquela De alguma. imposição cultural, aquela Foi, tradição. foi, foi. Porque se você for observar o meio discurso do cara lá, ou você faz ou sua carreira tá acabada. É coação. Não, não é coação. É obrigação mesmo. Aí, é, tipo, ela se viu numa situação que ela meio que tava vendo a carreira dela sendo acabada. Ou por terceiros, ou por ela se sujeitar a fazer aquilo ali. E aí foi chocante, né? Lembrei o nome da empresa, pra Rumi. Tanto que ela chora ali bastante, sai, não aguenta ver e some, né? Some por muito tempo. E aí o outro empresário lá fica tão tocado com a situação, que é bem pesada essa cena também, que ele faz algo que não é muito comum, né, deles, é tentar remediar de alguma coisa, mimá-la, né, ó, vou te levar para casa, é, tenta ser humana, não é humana a palavra certa, mas tenta reparar de alguma maneira lá babaquice que o cara acabou falando e fazendo, né. Então, ter empatia. Não sei, ele ficou com dó mesmo. Ele ficou com dó, ficou com pena.
Tipo, talvez ele tinha uma ideia diferente de como que ia ser a cena, e quando o negócio foi bem pesado, e aí ele meio que tentou reparar ali do que ele fez a Mima fazer, entendeu? Mas nessa ele acaba encontrando lá o Uhum. cara do olho lá, o Nanamima, que acaba com ele. Exato. Exato. O interessante também é que esse cara, como ele foi manipulado, O. o Stalker. Aham. Sim. Ele é, ele compra umas ideias assim de uma pessoa perfeita, né? E a gente sabe que não existe, Não né? existe. E aí fugiu, aí ele começa a agir de uma maneira assim, como assim? Não é perfeita, não existe, né? E aquilo lá, ou seja, é uma coisa meio platônica, né? Idealizada. E aí, quando ele não consegue enxergar a pessoa em outros papéis sociais, ele só consegue ver a Mima cantora. Agora, a Mima atriz não existe, porque para ele só existe a cantora. A Mima fora das telas, fora da gravação, fazendo compra. Tanto que eles zoam lá no site, lá é meio zoado os comentários redigidos dela, né, fingindo que ser ela fazendo compra. Ah, tem que ser a compra disso aqui, tem que ser compra daquilo ali e tal. Ah, enfim, tem essas coisas aí. Agora, interessante isso que você acabou de falar, que eles via só ela como uma pureza, e o nome do anime, Perfect Blue, Azul Uhum, Perfeito, né? Eu dei uma pesquisada e eu vi que o japonês, para estudante japonês, azul tem a ver com pureza. também. É uma cor que representa a pureza, entre outras coisas também. Como ele representa a paixão, a ira, e outras coisas, o azul seria também a pureza. Então, mostrar a pureza dela. Não existe pureza perfeita. Todos nós vamos ter alguma mancha em algum lugar. Não, tá. Aí também tem uma outra discussão, Kleber. A forma como eles. Pode também, talvez, assim, eu sei que o título é em inglês, mas se for na cabeça do próprio japonês ali criando, pode ser traduzido como é, perfeita imaturidade. É o azul ali pro japonês é contrário do maduro. Aqui no Brasil fala, tal fruta tá verde, né? Tal É, fruta tá verde. Lá não, fala que tá azul. A O desse, né? Tá azul, né? Então tem essa a- conotação. Eles não falam, por exemplo, que a folha do pinheiro é verde, eles falam que é azul. Eu falo, não, o céu é azul, gente. Isso aqui é verde, não é azul. Sinaleiro, né? O farol, semáforo. Por muitos anos, lá, se você for ver Changeman, Jaspion, lá você vai ver que o verde não é verde, é azul. sim. Hoje é verde, por uma questão, internacional. Mas eles se referem o verde ao azul até hoje. Ah, tá azul, então pode ir. Mas não, é verde, gente. Ah, não, isso aqui é cultural, lá da era Showa, né? Década de 80, assim, pra cá. Pô, mas tá falando de um negócio de 40 anos atrás. Não é mais
40 anos. Então tem. Então essa pureza pode estar relacionada a essa questão de vai O amadurecer. crescimento dela. É, Encarar a vida adulta. isso. Ela está amadurecendo, ela está vivendo o período de maturação. Que ela. Quando a gente é novo, a gente idealiza muita coisa, né? Sim. Então você vê isso também dentro dela ali. Que ela idealizou no pequeno diálogo que ela teve com a mãe, idealizou a carreira dela e, querendo ou não, foi mais ou menos ali parecido com o que ela tinha idealizado e ela achou que a carreira de artista era um passo natural que ela poderia também ah, ficar assim, tipo, agir de uma maneira mais de boa, sem dificuldade. Isso que você falou eu desconhecia. Eu falei isso da que foi uma análise que eu vi pesquisando sobre o filme, né? É que então, eu tô falando como o Não, mas japonês. é interessante que, como você vê lá, e você tem esse conhecimento da cultura cotidiana deles, você sabe como funciona. Diferente, às vezes, de um cara que só se baseou em alguma leitura tal. Se algumas coisas no âmbito de alguma cultura, você precisa vivenciar ela, tá? Comecei a entender. Que só de ler você nunca vai entender uma cultura. Ainda mais uma cultura complexa e estranha para nós, como é a cultura japonesa. Tem umas coisas lá bem diferentes mesmo, né? Por isso que acho que vale a pena ir lá para. É um país que tem tamanho menor que o estado de São Paulo, quase. E parece que existem vários mundos em espaços tão pequenos. E aí por isso que acho que pode ficar até mais rico, né? Aí tem uma. Por que eu também falo que é um pouco atual? Que tudo bem, pra gente pode ser meio esquisito imaginar aquela Mima Idol saltitando no meio da rua de Tóquio, né? Aí você fala, pô, tá doida mesmo? Onde já se viu? Cara, existe um bairro lá em Tóquio que as pessoas se vestem e andam daquele jeito, né? Que é a Harajuku. E é bem famoso. Uh, e acabei indo lá com uma. Tava minha irmã, mais duas amigas, e uma dessas amigas queria conhecer porque queria conhecer esse lugar. Ah, falei, vamos, né? Já estamos aqui mesmo. Rapaz, foi bem diferente, mas foi divertido mesmo. Então você via homens saindo vestidos de empregadas bem sexualizadas, homens mesmo, assim, barbados, tal, mas com roupa de empregada bem sexualizada. Senhores, assim, andando desse jeito, de colegial e tal. E meninas também, né? Fazendo Uhum. essas personagens. E aí, as atendentes e atendentes de lojas, que aí não sei se era cosplay ou não, mas também usando essas vestimentas bem caricatas, né? E ao mesmo tempo, você via gente vestindo roupas tradicionalíssimas. Kimono, yukata, que tava no verão, então tinha bastante festa de verão. Uma perfeita harmonia ali. Mas era muito chocante. Assim, acho que no final das contas, os mais esquisitos era nós mesmo, que tava de calça, camiseta ou bermuda, não lembro, mas tava Ah, com roupa assim do dia a dia. E aquelas outras pessoas com roupas, né, vamos dizer assim, escolhidas para aquela ocasião. Gente que não tava mesmo. Então, não chega a ser tão estranho lá.
alguém andar daquele jeito. Tá? Então não dá. Aí uma outra pergunta que você fez só foi sobre o peixe, cara. É. Isso aí dá várias teorias. Ah, Pode ser assim um outro sintoma da mima, de, de que ela já não estava mais vivendo uma realidade como uma pessoa sadia, e aí não é que distorce, mas ela perde a noção de tempo. Tanto que teve uma cena lá, ela fala assim, desculpe, eu não dei comida ontem. E ela vai lá e dá comida. Beleza, ali tá mostrando que ela tá relativamente é, dentro da temporalidade. Mas teve uma outra que ela vai repetir um discurso, desculpa, não dei comida, e ela vai ver tá morto os peixes. é. Então pode ser que de uma alimentação a outra passaram-se vários dias e ela não percebeu. Hum, Ou, né, que também não fica claro lá, alguém matou. é. Não necessariamente a Mima. Tanto é que os peixes, é o que faz. Ela se tocar, ela estava em outro lugar lá para frente no filme, mostrar que ela é do Isso, parto. isso. E aí que dá para entender por que o site lá chamava Quarto da Mima. Não é Sim, porque ela estava sendo observada, tinha alguém que criou um quarto paralelo muito parecido com o dela. exato. Só que mais bem organizado que o dela. Se reparar, é bagunçado, tá Uhum. caótico. O outro não, tá bem organizadinho, todo arrumado. Japonês tem fama de ser organizado, mas tem muita casa que é bagunçada assim, tá? Então, da Mima é meio normal. Tipo, é meio bagunçado? É meio bagunçado, mas retrata um pouco do dia a dia dela de alguém que tá correndo muito, que tá Concordo. é, tendo muitos compromissos, né? Que não tá tendo tempo de cuidar dos peixes, né? Aí da outra não, né? Da outra não. Ela meio que tem uma adoração pela idol que ela faz questão de tentar deixar perfeito. Né? Dá uma sensação ruim quando você vê aquilo lá também. Extremamente organizado, extremamente de revista, né? Não tem vida. Não, Tem vida. só é meio artificial. Isso, isso. Você sabe que aquilo lá é de pose, né? Bem idol mesmo, né? De pose. São Paulo e para ir finalizando, sua análise rapidamente do filme como um todo. Então, Você diria. eu achei um filme bastante perturbador, né? Não vou cansar de repetir isso. É, com os detalhes muito cuidadosos em relação a te convidar a se ambientar ao lugar. É, então, a questão de tempo, questão de como é que a cidade é, não só o glamour dela, mas a parte suburbana, de onde ficam as casas, as residências, é, a questão da ideologia de perfeição que às vezes é sustentada não só na cultura japonesa, mas em outras. E quando você foge disso, quando você foge disso, não é a pessoa que está tentando mostrar a perfeição, que na verdade a Mima não mostrou que ela é perfeita em nenhum momento. Não, Ela quis ser autêntica. Mas os outros em volta que achavam que ela era perfeita se incomodaram. E aí que fica bizarro, né? é. E ela sofre por conta disso. Então tem essa crítica meio social também
de quanto que a gente é cobrado para atingir anseios, atingir Alcançar os níveis. Hã? objetivos. Alcançar os objetivos. Impostos por terceiros, cara. Que ela não. Tipo, não fica claro lá, eu quero ser isso. Eu quero ser aquilo. Né? Que fica claro é que ela queria ser cantora. Ela foi descoberta ali numa cidade do interior e ela. Nem sei se era interior, mas ela acabou se mudando sozinha, deixando família, né, para Tóquio para dar conta da carreira dela. E ela é meio que sozinha, cuidado pela Rumi, que por um tempo lá mostrava, dava a entender que era quase uma mãe, uma irmã mais velha, e que no final das contas se mostrou a pessoa mais perigosa lá do filme como um todo, né? Então tem essas análises, né? Sobre os quadros sintomáticos que a Mima sofre ao longo do filme, podem acontecer com uma pessoa que vive um período traumático na vida dela. Alucinação, ilusão, né? Essa cisão de tempo e espaço. Isso aí pode acontecer, sim. Agora, Stalker, a gente sabe que existe Stalker, mas no nível lá do filme eu não sei. Também não sei, mas eu não duvido, viu? Então, por isso que eu tô falando. Não sei. Não duvido. Não duvido, mas nunca fui a fundo assim de estudar Stalkers de uma maneira geral. Mas fiquei assustado pelo seguinte: uma que eu nunca tinha ouvido falar do filme, né? E tem uma história bem fechadinha, bem escrita. E que ele era de 97, cara. Sim. E ele é do jeito que você falou, ele é bem desenhado, bem feito, não tem aquele aspecto de velho. Não. Né, você vê que foi feita à mão, foi o processo de gravação tal das antigas, mas você vê que o negócio foi muito bem feito. Foi muito bem feito. Não tem. Não sei se comparando ali o Street Fighter que saiu de desenho, animação lá, tá bem distante. O negócio aqui do Perfect Blue parece bem mais bem feito. Cavaleiro do Zodíaco que você contou, pô, eu gosto pra caramba de Cavaleiro do Zodíaco. Lembra muito mais as últimas sagas do que das primeiras, pô. Tem. E as primeiras têm 30 anos. As primeiras sagas do Paris têm quase 40. Aqueles de 88, A 87. a saga do Santuário e tal. Agora chega até a saga de Poseidon não é tão bem. Não, não. Não é bem feita igual o Perfect Blue. Agora os Campos Elíseos ali, que é a É saga de recente, Hades, né? Então, feito nos anos 2010, por aí. pô, aí É já tá mais muito recente. parecido, entendeu? Tem. De qualidade, tá mais parecido. Ó, quando eu assisti lá em 2000 no AnimeCon, falaram o seguinte, eu não sei se é verdade, mas foi a informação que passaram. Que isso era para ser um filme live action. Aham. Só que por causa do terremoto de Kobe, Ah, em 4, não ia ter recurso, então eles pegaram o roteiro e fizeram uma animação que é mais barato do que você fazer um filme. aham. Foi o que passaram. Aí eu não sei se é verdade ou não. Pode até ser. O terremoto de Kobe eu sei que foi um dos. Foi brabo. Hã? Foi brabo. Acho que foi o mais Foi. brabo antes de 2011.
Foi. Foi bem chocante. Faz um pouco de sentido ali em relação à parte econômica e tal, né? Que eles têm essa consciência também de não querer esbanjar muitos recursos num período que está passando por uma recuperação, né? Então faz um pouco de sentido. Faz um pouco de sentido. Bom, Paulo, brigadão mais uma vez. Imagina, Kleber. E se alguém quiser te contatar, clicar com você, como que faz? Eu atendo numa plataforma chamada Psicologia Viva, psicologiaviva.com.br, e é só procurar meu nome, Paulo Takeshi Fujimoto, que dá para achar. Se você quiser, depois eu mando o link do meu perfil aí, e aí você Eu posta. coloco os créditos finais do... Fechou, então. Fechou, tá? Aí tem todos os detalhes da consulta estão lá no perfil. Então Beleza? beleza, então a gente vai encerrando por aqui. E Mais vai uma ficando vez, de novo, obrigado pela imagina, entrevista. mais uma vez, obrigado pelo convite, parabéns pela comemoração do seu canal. Obrigado pela indicação do filme também. E é isso, gente. Tamo aí, tá? Mais uma vez a gente pode marcar outras Bora? bate-papos também. Fechou, então, Kleber. Fechou. Tudo de bom pra você. Então, obrigadão. Tchau. Imagina. Abraço. E aí, meus amigos, gostaram do Paulo? O cara é fera, né? Manja pra caramba. Bom, falando em gostar, espero que tenham gostado do vídeo, da entrevista. Se gostaram, já sabem, deixa um like, deixa um comentário, isso é importante para o engajamento do canal. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa gostar. E nos vemos na semana que vem, meus amigos, com os 30 anos de Jurassic Park. Sim, Jurassic Park está fazendo 30 anos. Então, semana que vem, um vídeo especial sobre os 30 anos de Jurassic Park. E vida longa e próspera, meus amigos. Até a próxima semana.